Fantástico ouviu esta semana algumas das vítimas que prestaram depoimento durante a investigação sobre o desvio de dinheiro da Igreja Universal do Reino de Deus para empresas de Edir Macedo. São pessoas que doaram dinheiro em troca de promessas de cura ou de melhoria de vida e acreditaram que o dinheiro seria usado em benefício de quem precisa. Simone, cabeleireira do interior de São Paulo. A promessa era receber uma bênção. Edson, aposentado, mineiro de Belo Horizonte. Isso é de acordo com sua fé, entendeu? Quanto mais fé você tem, mais dinheiro você dá. Maria, costureira, moradora de São Paulo. A pessoa se sente até humilhado, né? De não poder contribuir, falar assim, não, então eu vou contribuir, vou dar tudo. Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, a verdade sobre o dízimo. Eles não querem que você saiba disso. Não dê seu dinheiro a Mamon e Baal. Mas antes de prosseguirmos, convido você a se tornar parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal clicando no botão abaixo do vídeo. Não esqueça de ativar o sino de notificações. Assim você será notificado sobre cada nova publicação e não perderá nenhum de nossos conteúdos exclusivos. Agora vamos acompanhar o vídeo. Com o passar dos dias, observamos líderes religiosos de todas as denominações que acumulam riquezas de forma notável. Tornou-se comum ver pastores, bispos, padres, papa e artistas gospel exibindo nas redes sociais suas casas e carros luxuosos, vestimentas e smartphones de alto valor. Curiosamente, há um padrão nisso tudo. Todos solicitam o dízimo e ofertas. Atualmente, o dízimo funciona como uma contribuição regular que os membros oferecem às suas falsas igrejas, muitas vezes visto como um dever, uma obrigação. No entanto, questiona-se se essa é realmente uma exigência para o cristão autêntico e por que, recentemente, há um aumento significativo na prosperidade de muitos desses homens que se auto-intitulam pastores, evangélicos, padres católicos com vencimentos que superam os R$200 mil mensais. Levanta uma questão delicada. Minha salvação estaria em risco se eu optasse por não dizimar? Este tópico controverso é o foco do nosso vídeo de hoje. Se você aprecia nosso conteúdo, deixe seu like para que o YouTube reconheça o interesse e recomende nosso canal a mais pessoas. Fique atento a este vídeo, pois ele pode ser um divisor de águas na sua percepção. Então assista até o fim. Cobra de Deus o que Ele prometeu. Essa é a fé que você tem. E muda essa situação. Você vai ver que você vai arrebentar. Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, vai ver se o nome dele está lá no livro da igreja como dizimista. Não está, então não tem valor para mim. Pode ser ele quem for, para mim não vale uma prata furada. Você ganha uma quantidade que é assim, um desafio de fé, dizimar. Você fica tentado a não tirar o dízimo, mas obedeça a palavra, porque se você tirar primeiro a parte que Deus te pede, você estará santificando todo o resto. Pastores ricos. De acordo com o portal TV Foco, o bispo Edir Macedo é considerado o líder religioso mais abastado do Brasil, possuindo uma fortuna estimada em cerca de 5 bilhões e 600 milhões. Logo após ele, figuram personalidades como o apóstolo Valdemiro Santiago e o pastor R.R. Soares, ambos com patrimônios superiores a bilhões. É curioso observar que todos eles solicitam o dízimo e, por vezes, empregam pressão espiritual para incentivar a contribuição de 10% do rendimento mensal dos fiéis. Além disso, oferecem objetos que alegam ser consagrados em troca de dinheiro. Outras figuras notáveis, como André Valadão e Leonardo Salles, adotam uma doutrina que sugere uma negociação com a divindade. A crença de que, ao entregar o dízimo, a pessoa será abençoada por Deus. Essa prática é frequentemente baseada em um trecho do livro de Malaquias, onde Deus convoca o povo de Israel a ser leal no dízimo, prometendo em troca prosperidade e proteção. É recomendável que, após assistir a este vídeo, se dedique à leitura completa do capítulo 3 de Malaquias. Já estive em congregações onde se enfatizava a importância do dízimo e a ideia de que isso seria uma troca com Deus, o que me deixava confuso. Questionava-me sobre a legitimidade dessa cobrança nos dias atuais, pois entendia que o dízimo era parte de um pacto entre Deus e o povo de Israel. E nós, não sendo descendentes diretos, não estaríamos incluídos nesse acordo. No entanto, muitos acreditam que sua estabilidade financeira é resultado da lealdade ao dízimo, enquanto outros associam a harmonia familiar ao pagamento regular dessa contribuição.
Algumas pessoas podem me considerar um herege por isso, mas é essencial investigar as Escrituras, pois elas devem ser a única referência para nossas práticas. Dízimo no Antigo Testamento. No início do Antigo Testamento, o dízimo não era parte da lei, mas foi incorporado mais tarde. O primeiro registro bíblico do dízimo ocorre quando Abraão dá a Melquisedeque, em Gênesis 14, após triunfar em uma batalha. Ele encontra Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus, e em sinal de respeito e honra, entrega-lhe o dízimo de tudo o que tinha. Note que foi um gesto de gratidão, não uma obrigação. Em Gênesis 28, Jacó promete a Deus devolver o dízimo de todas as bênçãos recebidas. Novamente, um ato de gratidão, não uma exigência. Meus irmãos, aconselho a seguir o exemplo desses grandes homens, expressando gratidão ao Senhor, pois nossa própria respiração é um reflexo de sua glória e misericórdia. No entanto, antes de Moisés, não havia mandamento divino sobre o dízimo. Foi com Moisés que o Senhor estabeleceu o dízimo como um dever para o povo. Isso é evidenciado em Levítico 27 versos 30 a 33, Números 18 versos 21 a 32 e também em Deuteronômio 12 e 26. A manutenção dessa lei era essencial, pois o dízimo servia para a alimentação comunitária, assistência aos necessitados, sustento do trabalho no templo e para aqueles que serviam lá. O dízimo em Israel era um reconhecimento a Deus como Criador e mantenedor da vida, aquele que envia chuva e sol para que a terra frutifique. No Antigo Testamento, o dízimo relacionava-se com a produção agrícola e pecuária, que deveria ser compartilhada pelos proprietários de terras em Israel com os levitas, os pobres e os necessitados, reconhecendo que Deus é o Criador do céu e da terra. Nenhuma criatura deveria sofrer necessidades. O dízimo do Antigo Testamento estava atrelado à confissão de fé de que Deus é o Criador, sustentador e mantenedor da vida em todas as suas formas. Hoje, para os cristãos, devolver o dízimo, ou seja, contribuir com ele, continua sendo uma prática, ou melhor dizendo, pagar o dízimo. Uma prática totalmente errada. Se você quer devolver o dízimo e ofertas, faça conforme as Escrituras nos ensina, não conforme o seu falso pastor. Veja o texto. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam até ficarem saciados nas cidades de vocês. Deuteronômio 26, verso 12. Entenda uma coisa, seu falso pastor não é um levita. Ele não é da tribo de Levi. E você que defende esses falsos líderes fariseus hipócritas, pegue seu cérebro que esse estelionatário da fé tomou de você, para você poder entender que o texto diz que dízimo e ofertas é para os estrangeiros, ao órfão e à viúva. E observe a parte do texto que diz que o dízimo é alimento e não dinheiro. Seu falso pastor também pode querer argumentar dizendo que você deve contribuir no prédio que deram o nome de igreja e que o templo religioso é a casa de Deus. Isso é uma grande mentira introduzida no sistema religioso para que as pessoas com falta de conhecimento sustente a vida de luxo desses falsos líderes usurpadores. Observe o que o texto que diz o que é realmente o templo e a casa de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O templo de Deus, que sois vós, é santo. Seu corpo é um templo para seu espírito. Assim como você trata os templos com respeito, deve tratar seu corpo com respeito. 1 Coríntios 3 versos 16 a 17. Este texto afirma que você é o templo de Deus e que o Espírito de Deus reside em você. Quando menciona o cuidado que se deve ter com os templos, refere-se às outras pessoas que são templos, assim como você, e não aos edifícios denominados templos ou igrejas. É necessário zelar pelo seu corpo, que é o templo, e também pelo próximo. O seu falso pastor ou padre, seja lá o título que eles tenham, não explicam isso claramente como o texto é. O texto é autoexplicativo. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1 verso 27. O meu povo perece por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o verdadeiro conhecimento. Oséias 4 verso 6. Dízimo no Novo Testamento. Paulo enfrentou desafios em seu ministério, debatendo práticas da lei mosaica que eram impostas pelos judeus aos gentios, como a circuncisão, que eles consideravam necessária para a salvação. Em Gálatas 5, verso 2 a 6,
Paulo adverte que, se alguém se submeter à circuncisão, Cristo não terá valor algum para essa pessoa. Ele reitera que quem se circuncida está obrigado a obedecer toda a lei e se afasta de Cristo, pois busca justificação pela lei e não pela graça. Paulo destaca que no Espírito aguardamos a justiça que vem pela fé, pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a falta dela tem valor, mas sim a fé que se expressa através do amor. Essa passagem é relevante para os dias atuais, pois assim como os judeus exigiam a circuncisão para a salvação, alguns líderes religiosos modernos impõem o dízimo como condição para a salvação, o que é um equívoco. A salvação não é perdida, nem se é atacado pelo devorador por não contribuir com o dízimo. Essa é uma interpretação errônea das Escrituras, distorcida para benefício próprio. Em 2 Tessalonicenses, Paulo declara que não cobrou nada dos fiéis e trabalhou para não ser um fardo para eles. No entanto, há relatos de igrejas que, durante a pandemia, visitavam as casas para oferecer a comunhão e cobrar o dízimo, excluindo da celebração aqueles que não pagavam, alegando que estavam em pecado. No Novo Testamento, após a ressurreição de Jesus, não há exigência de dízimo para os cristãos. Em 2 Coríntios 9, verso 7, está escrito que cada um deve contribuir conforme decidiu em seu coração, não por obrigação ou tristeza, pois Deus ama quem dá com alegria. O que Deus pede é que contribuamos com sinceridade, demonstrando gratidão e amor. Contribua com o que desejar, quando quiser. Esse é o princípio para os nossos dias. Se você insiste em seguir a lei do dízimo, está agindo como os fariseus, pois não deve cumprir apenas o que lhe é conveniente, mas toda a lei. Em Mateus 25, Jesus nos ensina a ter compaixão pelos pobres, doentes e necessitados, dizendo que tudo o que fizermos a um dos menores é a ele que estamos fazendo. Jesus nos instruiu a realizar as obras com amor a Deus, pois quando há obrigação, falta sinceridade. Não entregue seu dinheiro a esses aproveitadores. Há quem deixe de comprar medicamentos ou alimentos para sua família para contribuir com esses indivíduos. Há irmãos que veem seus vizinhos em dificuldades e, em vez de ajudar, sustentam o luxo desses líderes gananciosos. Isso me indigna, pois esses líderes não se preocupam com você. Afaste-se de igrejas que promovem doutrinas enganosas sobre o dízimo e que usam ameaças espirituais para extorquir dinheiro. Não negocie com Deus. Isso é inútil. Não faça nada esperando recompensa, pois recebemos gratuitamente e devemos agir da mesma forma. Poderia trazer mais textos para enriquecer este vídeo e mostrar que a lei do dízimo não se aplica mais a nós, gentios, mas isso tornaria o vídeo muito longo. Se tiver dúvidas, deixe sua pergunta nos comentários. Estou aqui para esclarecer essas questões. Compartilhe este vídeo com aqueles que também precisam conhecer essa verdade e se libertar da influência desses líderes predatórios. Vivemos em tempos em que cobrar por pregações ou cantorias é visto como normal, mas não se deixe enganar. Meu conselho é: estude as Escrituras, pesquise e busque a verdade para que nenhum desses líderes inescrupulosos se aproveite de você. Conclusão: devemos nos posicionar perante Deus, irmãos, confiando e nos relacionando com Ele. Tiago, no capítulo 4, nos encoraja a nos aproximarmos de Deus, e Ele se aproximará de nós. Não trate Jesus como um remédio de uso esporádico, mas sim como o sustento diário necessário para a vida. O relacionamento deve estar firmado em Deus. Confie nele. Isaías, no capítulo 26, versículos 3 a 4, afirma que Deus manterá em paz aquele que tem a mente estável, porque confia nele. Confie no Senhor eternamente, pois Ele é uma rocha eterna. O profeta faz duas afirmações. A primeira, dirigida ao Senhor, diz que Ele manterá em paz aqueles que confiam nele. A segunda, dirigida aos homens, é um convite a confiar no Senhor, pois Ele é uma rocha eterna. Confie sempre, em todas as circunstâncias. Isso significa que precisamos de Deus como refúgio e proteção. Não estamos isentos de problemas, mas apesar deles, encontramos segurança em Deus. Posicione-se diante de Deus e proteja seu coração. Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, nos aconselha a guardar o coração acima de tudo, pois dele emanam as fontes da vida. Ao nos posicionarmos diante de Deus, nos relacionarmos e confiarmos nele, Ele nos mantém em paz e nos protege dos perigos que ameaçam nosso coração e nosso relacionamento com Ele. Preparemo-nos para a vinda do Senhor, irmãos, para o encontro com o noivo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuemos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.